Olá, começa agora mais um programa TV Secor, que você assiste ao vivo todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabo Net e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar de uma instituição tradicional aqui na nossa cidade, que está passando por dificuldades, aliás, que está fazendo os trabalhadores passarem por dificuldade. Trata-se do Centro Unificado de Educação Unificada Unifiel, que é tradicional aqui de Osasco. E para falar sobre esse tema, nós temos a participação do professor Antônio Carlos Roxo. Tudo bem, Roxo? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade, a TV Secor, a você, ao Arruda, ao Neto, presidente, todo mundo do Secor. Oportunidade de a gente poder conversar aí com o pessoal, habitantes aqui, a população, a comunidade de Osasco e região. Pois é importante a gente falar desse programa que acontece já faz algum tempo, com essa instituição tradicional aqui, que está fazendo com que os trabalhadores passem maus bocados aí, né, Roxo? Mas a gente já vai entrar no assunto. Eu queria falar também da presença aqui do nosso diretor de comunicação, o Carlos Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson, é um prazer ter você aqui, companheiro Roxo, né, trazendo um pouco de informação para a população, dizer realmente o que está acontecendo nessa grande universidade, né? E pedir para os comerciários e a população que se unifique e lute pelo seu direito, que a hora é agora, né? Aproveitar um pouco, como eu poderia falar, um pouco da fragilidade do governo e ir para cima, porque se não lutar agora, acho que não vai conseguir mais, hein? Entendeu? Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse momento aí, não tem como não falar, né, Arruda? Esse momento aí da luta. O Sindicato dos Comerciários de Osasco, o Secor, está aí unificado, se unindo, mobilizando os trabalhadores na luta pelas diretas já, né, que no entendimento do sindicato é a única forma de resolver, de passar limpo essa situação terrível em que o país se encontra, né, depois da delação premiada aí do grupo JBS, JIF, envolvendo o presidente Michel Temer e outras figuras conhecidas aí do cenário político nacional. Nós estamos na luta aí pelas diretas já contra as reformas trabalhista e previdenciária. Continuamos vigilantes, né, Arruda, em relação às reformas, porque essa história de que agora já não vão caminhar as reformas, não vai caminhar essa modificação toda aí que mexe com a vida do trabalhador, não é bem assim, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Nós já trouxemos aqui especialistas para falar do assunto. O Secor foi um dos incentivadores de um programa chamado Reformas em Debate, que a TV Osasco fez aqui nas últimas 4 semanas, onde nós já discutimos isso no último programa, no encerramento. Então continuamos vigilantes aí, né, contra as reformas que prejudicam os trabalhadores. Mas vamos falar aqui com o professor Roxo a respeito da Unifiel. Antes de falar da Unifiel, eu queria fazer uma apresentação do professor Roxo aqui. O professor Roxo, que é analista da Fundação SEAD, né, professor? Doutor, mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em História, não é isso? História Econômica pela USP. E como é que chegou na Unifiel, Roxo? Na verdade, quem faz mestrado sempre quer, e doutorado também, sempre quer dar aula, né? O objetivo também é dar aula. E foi em 1993 que eu entrei na Unifiel, levado por um professor meu amigo, do Gittke, que também deu aula para muita gente aí de contabilidade. Em 93 entrei e fiquei até hoje, formalmente, eu ainda sou professor do Unifiel. 24 anos, é isso? Como professor. É um tempo grande. E nesse período eu fui professor, agora recentemente, já há algum tempo, eu era coordenador do curso de Comércio Exterior, o curso de Comércio Exterior e Negócios Internacionais foi criado, eu ajudei a criar esse curso, e era o coordenador, e pelo fato de fazer parte desse grupo, nós fizemos, nesse curso, nós criamos também o GECEU, Grupo de Estudo de Comércio Exterior e Relações Internacionais. E esse GECEU, que ficava mais restrito a interno à entidade,
nós passamos a fazer também, junto com o SEBRAE, CIESP, Prefeitura de Osasco, Prefeitura de Santana e também com a Associação Comercial de Osasco, Empresarial de Osasco, nós passamos a fazer, foi criado o Cícero, Comitê de Incentivo ao Comércio Exterior da Região Oeste. O Cícero é uma entidade sem fins lucrativos, é um comitê que tem por objetivo criar uma cultura de comércio exterior na região, para aumentar a produtividade das empresas, etc. Desenvolver a estratégia de exportação, de fortalecimento das empresas da região, né? Agora, o que é essa história? A gente tem ouvido falar dos noticiários a respeito da greve da Unifiel, né? Mas tem muito mais além da greve, tem todo um problema social aí, que deflagrou a greve, né? Que foi a falta de pagamento, né, Rocha? Desde outubro de 2015 nós estávamos sem receber, ou melhor, estava atrasando o pagamento. E aí, nesse período, fim de 2015, depois começo de 2016, foi feito comissões para discutir com a entidade formas de resolver esse problema, procurando ver onde que estavam os gargalos, procurando ver algumas dificuldades, sugestão. E nesse processo, envolveu os professores buscando alternativas, sem querer brigar, né? Quando chegou em junho de 2016, a direção da instituição demitiu a maior parte das comissões, dos integrantes das comissões, já estava com 2 meses de atraso, sem pagar os salários atrasados, sem pagar as verbas indenizatórias incontroversas, não pagou nada. Então, demitiu 60 professores. 60 professores. 60 professores das mais alta qualidade foram demitidos, doutores, mestres. Nós falávamos um pouco antes de entrar aqui no programa, eu perguntei a quantidade de professores da instituição. Você falou ali cerca de 190. Nessa primeira etapa, ainda não estava nem em greve, né? Por conta de participar das comissões de discussão da situação, já foram 60. Aí tinha mais professores na época, demitiram 60. Quando entrou agosto, ainda tentamos conversar, já todo mundo desconfiado, já uma revolta muito grande pelos colegas que tinham sido demitidos, mas ainda se tentou, e essa tentativa já com, digamos assim, uma credibilidade abalada completamente da instituição, da sua diretoria. E quando eles continuaram atrasando, prometia, vamos pagar, vamos conversar e nada, e quando chegou em novembro, já tinha 4 salários atrasados, 3 meses de salário e o 13º que não tinham pago. Então, foi aí que nós entramos em greve. Essa greve foi junto com o sindicato, o Simpro de Osasco, que teve uma participação, tem tido uma participação muito importante, solidária, como deve ser o sindicato, junto com a gente. Não, nem na frente nem atrás, junto com a gente. E aí foi decretada a greve por falta de salário. E a greve seguiu o rito normal, a assembleia, a aprovação. Tudo. Avisando 72 horas antes, todo o rito. Aliás, é importante você lembrar isso, Jefferson, porque quando foi feita uma assembleia inicial com o sindicato, mas que não tinha sido convocada, assim, a discussão era o seguinte: começa a greve hoje ou faz o rito? Ganhou, faz o rito. Vamos fazer tudo dentro da legislação. É importante que quem está nos assistindo em casa, o trabalhador que não conhece o processo, saiba que assim, a greve ela não é simplesmente colocada de uma hora para outra, ela segue, né, um rito, né, uma burocracia, vamos dizer assim, que passa por fazer uma assembleia, chamar uma assembleia para discutir, aprovar a greve, informar a instituição ou a empresa a respeito da greve com antecedência, são 72 horas de antecedência, né? Assim, ela segue um rito para ela ser depois julgada em sua legalidade, né? Então é importante, isso aconteceu tudo deve ser. E aí nós começamos a greve, e a greve
teve uma adesão grande. Tivemos assembleias, nós tínhamos assembleia praticamente toda semana. O pessoal que era contra a greve fazia movimento, arregimentava gente, tudo para ir, mas todas as vezes nós ganhamos, os grevistas, a greve continua, então foi democrático, apesar dos não grevistas fura-greve perderem a votação, mas não respeitava a decisão da maioria. Isso é bom registrar, porque uma coisa é você disputar uma discussão, uma assembleia, perder, tudo bem, eu posso ter minha opinião, mas vou respeitar a maioria. Eles não respeitavam. Queria que a gente respeitasse e ganhasse, né? Então isso é outra questão importante para a gente registrar. Quando chegou, e nas O entendimento de democracia é um pouco distorcido aí, né? Democracia, faça o que eu mando, o que eu quero, né? Eu quero, se não for... um pouco o que existe aqui no Brasil. Exatamente. Tiraram a Dilma, não foi? Foi tirada a Dilma e puseram um fantoche, um golpe, um fantoche que está fazendo o resultado. Ladrão, está aí, corrupto. Mas, voltando à greve, aí quando nós tivemos algumas reuniões com a direção, suscitada por nós, pedindo, e eles diziam sempre, respeitamos o direito de vocês fazerem greve. Teve uma primeira reunião que o Costa Silva, que era o reitor, falou, eu sou um jurista, respeito o direito do trabalhador fazer greve. Quando chegou em fevereiro, esse respeito ao trabalhador por fazer greve, ele demitiu todo mundo por justa causa. Virou demissão sumária. Sumária, que é totalmente contra a regra. O Arruda sabe, você sabe, que é contra a legislação. Em greve, suspende o contrato e você não pode demitir ninguém, nem contratar. Nem contratar. Eles, além de demitir, eles contrataram gente. Pois bem, nós entramos na Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho. Nesse período, entramos também aqui na primeira instância e foi dado como hipotecado um prédio para nos pagar. Poxa, deixa eu te interromper só um minutinho, lembrar os nossos telespectadores, nossos internautas que estão assistindo aí através das redes sociais, do site, que você pode interagir aqui através do WhatsApp no 981420208. 981420208. Se tiver dúvida, sugestão, crítica, mande a sua mensagem para o WhatsApp aqui para a TV Osasco, que a gente vai colocar aqui no ar ao vivo. Desculpa te interromper. Não, está ótimo. E aí, nós entramos, com essa demissão, nós tivemos que entrar no Tribunal Regional do Trabalho. E houve reunião de tentar conciliar, nós entramos com uma proposta, eles rejeitaram completamente. E aí a Justiça deu ganho total a nós. Total. Primeiro, falando com o direito do trabalhador de lutar pelo seu salário. A empresa não tem justificativa nenhuma de não pagar o salário do professor, do funcionário. O risco do negócio é do dono, dos gestores do negócio, não do funcionário. E aí ganhamos, tinha problema do convênio médico, ganhamos ter o convênio médico, garantia do convênio médico para todos nós. Nós fomos reintegrados formalmente, mas só voltamos a trabalhar quando eles nos pagarem todo o que nos devem. Portanto, nós estamos ainda e ganhamos 3 meses de estabilidade. É bom registrar, porque o convênio médico foi suspenso. E esse convênio médico, o fato de não ter o convênio médico, dá uma multa de R$5.000 por dia por professor afetado. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, Roxo, e a gente volta discutindo esse assunto, porque tem mais coisas que eles têm que pagar multa aí que não estão respeitando, segundo você estava me contando, né? Mas a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor.
Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com o professor Antônio Carlos Roxo, da Unifiel. E você pode participar através do WhatsApp, através do 981420208. Professor, hoje terminou o primeiro bloco falando a respeito da multa aí da Unifiel em relação à suspensão do convênio médico. Agora, parece que tem multa também para a contratação de novos professores, se não chamar os professores que foram reintegrados, e também isso está sendo desrespeitado? Multa de 5 mil também por dia por professor atingido. Nós estamos foi levantado esses professores que foram contratados e nós vamos encaminhar para o Tribunal Regional do Trabalho. Agora é importante, Gerson Arruda e os espectadores aí, lembrar que quando houve essa demissão, uma demissão totalmente contra a lei, nós tivemos a quem recorrer, Tribunal Regional do Trabalho. Essas mudanças que estão tentando na justiça das regras trabalhistas, uma das propostas é acabar com a justiça trabalhista. Sim, sim. Para quem a gente ia recorrer? Acabar, fragilizar os sindicatos, também é proposta. Então, eu acho que é importante a gente levantar. No Tribunal Regional do Trabalho, nós tivemos um ganho e um exemplo. Porque o sindicato, por exemplo, o presidente do sindicato Onácio, o Geraldo, o tesoureiro, os demais companheiros lá do sindicato, dizem o fato de ter havido essa greve do Unifiel permitiu que a gente pressionasse também as outras escolas que queriam deixar de pagar e tudo fora. Nós já fizemos lá no Unifiel. E eles ganharam no Tribunal Regional do Trabalho. Então é um alerta também para as outras instituições para não fazer o mesmo. Agora, se não tivesse isso, como seria? A lei do mais forte? A lei da anarquia total, contra os trabalhadores? Portanto, eu acho que é bom registrar isso. Esse tipo de situação mostra a importância tanto da Justiça do Trabalho, da Justiça do Trabalho coerente com a legislação trabalhista, quanto da importância dos sindicatos, né? Que só é lembrado na hora do sufoco, na hora da greve, em alguns casos, né, professor? É interessante, inclusive, muita gente, professores grevistas, não eram sócios do sindicato, eles ficaram sócios. Porque na hora do vamos ver, a gente se socorre ao sindicato nosso. Eu sou sócio há milhares de anos, digamos assim. Milhares não, porque eu não sou tão velho assim. Apesar de ter gente que acha que sou da idade da pedra, né, Arruda? Mas eu fui diretor do sindicato há muitos anos atrás. Então eu respeito o sindicato, respeito os sindicatos. Sindicatos comerciários têm um papel ativo nessa luta da resistência hoje. Estava dizendo a Coopergran, o Neto e toda a diretoria, evidentemente, tem um papel muito grande de ajuda à Coopergran, de companheiro, sempre foi companheiro de uma cooperativa de trabalhador. Então nós temos que respeitar o sindicato metalúrgico também. O sindicato, é bom registrar. Nesse episódio da greve, eles estão ajudando? Então, é bom registrar o seguinte, o nosso sindicato é filiado à Intersindical. Uhum. Então, quando nós fizemos alguns atos públicos, era para só a Intersindical, os sindicatos filiados. Se não tivesse esse companheirismo, tivesse essa unidade, inclusive essa luta aí está permitindo que os sindicatos se unam aos movimentos populares, etc. Então, mas aqui em Osasco já era um pouco diferente, já existia o Conselho Sindical já tem. Parabéns para além das bandeiras aí, né, das centrais. Sem dúvida. Foi bom registrar isso. O Góes, que é o coordenador lá do Conselho José Elias de Góes, né, o coordenador do CISOR, o Conselho Intersindical. Nosso abraço aí para o Góes, deve estar nos assistindo, mas de fato tem esse papel de, sem dúvida. Unificar aí. E nós queremos registrar isso, que é bom registrar, porque nós tivemos atos públicos. O Jorginho foi lá. Jorginho dos metalúrgicos. Presidente dos metalúrgicos. O pessoal dos químicos foi. E no último ato que nós fizemos, não tínhamos um aparelho de som adequado. Às 2h da tarde, ia ser às 6, liguei para o Neto. Falou, Neto, liguei para o Cláudio, que é o assessor do Neto, ele me pôs em contato com o Neto. Eu falei, Neto, nós estamos aí no sufoco e tudo. Arranjaram
estava lá o carrão de som, aquele bitelo. Quer dizer, essa união é importante também, até para nos fortificar, né? Então, CUT estava, né? CUT, Força Sindical, Intersindical, o Geba, que é ex-aluno lá, pessoal ligado com lutas também. Então foi todo mundo, olha, estamos na briga, estamos do lado certo. Então, eles estão contribuindo com o fundo de greve também? Tem um fundo de greve? Tem um fundo de greve. O fundo de greve até dia 31 de maio agora, nós vamos arrecadar. Já tivemos uma primeira arrecadação, a maior parte dessa primeira arrecadação foram os próprios grevistas, que têm outra atividade que colaboraram, e agora nós estamos procurando as entidades sindicais, os movimentos, para até o dia 31 nós arrecadarmos e aí dividir segundo alguns critérios. Primeiro, o pessoal que está precisando. Não serão... Porque tem gente passando necessidade por conta desse atraso. Né? São 8 meses já sem salário. 8, acho que vai para 9 salários já. E, inclusive, colegas nossos entraram em depressão profunda. Eu me recordo de ter visto, eu não vou mencionar não, eu me recordo de ter visto uma entrevista de um representante da universidade falando, desfazendo dessa situação, dizendo que, imagina, por que resolveu trabalhar só na Unifiel? E é um juiz, era um juiz falando isso, eu achei um absurdo isso. É o fim da picada, né? É o fim da picada. Um professor, juiz, falar isso, ter a ousadia de falar com um trabalhador que trabalha só no lugar, fala, por que você não arranja um emprego à noite? Ou se trabalha à noite durante o dia? Por que o cara está trabalhando, ele quer receber o seu salário, não importa se trabalha em mais lugares, mas mais ainda, mais importante é o que se dedica ao mesmo lugar, porque está acreditando, está gostando, está fortalecendo a entidade. E a pessoa faz chacota. Por quê? Porque é juiz, está aposentado, ganha um salário, né? Não sabemos se é acima do teto ou não, mas então é triste isso, é triste. E esse pessoal, inclusive esse juiz, ele estava contra a gente na greve e não respeitava, ia para a Assembleia, não respeitava a decisão da Assembleia. E hoje estão inclusive sem receber, continua. Até a gente brinca que amanhã vai ter uma greve dos fura-greve, né? E qual é o próximo passo, Roxo? O que acontece a partir de agora? Nós entramos com um pedido de intervenção no Ministério Público que cuida na curadoria de fundações. Uhum. E já tem um tempo, fomos em comissão lá para entregar esse pedido. Não, por uma série de fatores, parte foi enviado para São Paulo, porque envolve também outros promotores, ex-juízes. Mas nós temos esse pedido e estamos pedindo uma nova audiência com o doutor Gustavo, no sentido Gustavo, promotor aqui. Curador das fundações, aqui, o promotor que Gustavo Albano, né? No sentido de ver como é que está encaminhando esse nosso pedido, porque o grande problema, a justiça tem seu tempo e tem suas normas, seu padrão, mas se for nesse ritmo, quando resolver intervir, já acabou tudo. Então, é uma coisa para sensibilizar um pouco a justiça, no sentido de que perderam completamente a capacidade de gestão da entidade, do Unifiel. E acho que isso é uma perda para Osasco, para a região também, porque essa instituição é uma instituição de renome. De renome, referência. Meus filhos estudaram lá. Referência em direito, né? Referência em direito, em comércio exterior. E cursos muito bons tem lá, química, administração, os tecnólogos, marketing, tem vários cursos, que estão todos depauperados.
As aulas não seguem normalmente? Não, seguem, mas estão fazendo algumas coisas que já foi encaminhado também ao MEC. Nós tivemos no MEC, e é bom lembrar, foi o deputado Valmir Pracidelli que arranjou uma audiência no Ministério da Educação e Cultura com o setor que cuida das universidades, em que foi colocada essa questão, inclusive o fato de estão juntando turma, então faz aula sexto, oitavo semestre, quinto, sexto, sétimo, oitavos, está uma balbúrdia. Inclusive colocando professores contra a lei, né, novos para dar aula em nosso lugar. E o MEC instaurou uma sindicância. Mas também o MEC, o tempo... O ritmo dele. O ritmo é outro ritmo. Um dia vai chegar lá. Mas, então, o que foi possível, justiça trabalhista, justiça aqui, do Ministério Público aqui, nós procuramos. É importante também registrar que nós tivemos audiência pública na Assembleia Legislativa que o deputado Gianazzi convocou. Ele nos procurou, sabendo da nossa dificuldade e tudo, através de um colega nosso, o Ival, professor Ival, nosso pedido, e foi feita uma reunião com a Comissão de Educação, que estava presidida pelo vereador Mário Luiz. O presidente da Câmara também estava o Lindoso, o vereador Lindoso. Bom, vamos ficar aqui na torcida, né, Arruda, para que os desdobramentos aí, tanto no campo da justiça quanto no campo administrativo, procurem aí socorrer os professores, eventualmente até uma forma de salvar a instituição que é tão tradicional, mas, sobretudo, resguardar o direito dos trabalhadores, que são o lado fraco da corda, aí, onde arrebenta a corda, né, professor? E vamos ficar aí na torcida e no apoio, né, Arruda, para que se resolva. Gostaria até de fazer um apelo à direção majoritária da Unifiel, que se sensibilizasse, porque eles têm dinheiro. E acho que devia dividir um pouco isso aí com os professores que estão passando necessidade, né? E funcionários, né? Porque é complicado. Isso aí. Bom, e com isso o TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá.